Olá, amigos, amigas. Hoje nós vamos falar de contos de fadas. Olha que coisa boa, né? A gente relembrar da nossa infância. E o psicanalista Bruno Bettelheim, um psicanalista infantil, escreveu um livro maravilhoso, A Psicanálise dos Contos de Fadas. E ele explica que a criança é maniqueísta. O que significa isso? Ela vive o bom e o mal, o preto e o branco, né? Ela vive num sentimento contraditório, não tem meio termo. Ou a pessoa é boa ou a pessoa é má. E os adultos não, eles já aprenderam a integrar esses opostos. Enquanto que a criança é esmagada por estas ambivalências dentro de si. Ela experimenta uma mistura de amor e ódio, de desejo e medo. Para ela, isso tudo é um caos incompreensível. Então, por exemplo, a pessoa é a mais bonita do mundo ou é a mais feia do mundo? É a mais inteligente ou a mais burra? Não tem um grau intermediário. E é assim também nos contos de fadas. O personagem ou é bom ou é mau. E com isso, a criança compreende as suas ações e reações de uma forma mais facilitada. Através de imagens simples e diretas, a história de fadas ajuda a criança a ordenar os seus sentimentos complexos e ambivalentes. E os contos de fadas ajudam a criança a isolar, separar o que é bom do mal, o belo do feio. Ajuda a criança a projetá-los também nas diferentes figuras com as quais ela convive. Na família, né? Entre os amiguinhos. E, por exemplo, como que os contos de fadas ajudam nesse sentido? Por exemplo, há ou animais ferozes ou prestativos nos contos de fada. As fadas representam a nossa natureza, assim, os nossos impulsos instintivos, o nosso lado animal. Os personagens perigosos representam aquele indomável, né? O id, que ainda não foi controlado pelo ego e pelo superego. Sigmund Freud dividiu a nossa psique em id, ego e superego. Então, o id é a impulsividade, são os desejos primitivos, são os instintos e é inato, nasce conosco. O ego é responsável pelos nossos relacionamentos, a nossa interação com a realidade e regula os instintos que vêm lá do id. E o ego se desenvolve ao longo dos primeiros anos de vida da criança. E o superego é a moralidade, são os ideais, os valores morais, os valores culturais. E o superego é o conselheiro do ego e se desenvolve a partir dos 5 anos de idade. Bom, continuando nos contos de fadas, né? Alguns animais, por exemplo, pássaros brancos, representam o superego. E a rainha abelha dos irmãos Grimm representa os dois aspectos opostos da nossa natureza. Ela tanto fabrica o mel como pica. Então, nós vemos aí, né, essa ambivalência. Mas vamos aqui, para exemplificar, trazer a história dos 3 irmãos. Havia 3 irmãos. Os 2 mais velhos saíram para o mundo à busca de aventuras e o irmão mais novo
chamado Simplório, porque ele não conseguia fazer as tarefas mais complexas, foi em busca de seus irmãos. Se encontraram e os três viajaram pelo mundo. Encontraram um formigueiro pelo caminho. Os mais velhos queriam logo destruir o formigueiro, mas o mais novo não permitiu. E continuando a caminhada, eles viram patos numa lagoa e os mais velhos quiseram assá-lo, mas o Simplório impediu. E adiante eles viram um ninho de abelhas numa árvore e os mais velhos quiseram queimar essa árvore para conseguir o mel, mas o Simplório interferiu. E seguiram adiante, chegaram num castelo onde tudo era pedra, as pessoas dormiam como se estivessem mortas, menos um anãozinho que os deixou entrar no castelo, os alimentou, os deixou dormir e no dia seguinte o anão deu 3 tarefas ao irmão mais velho para que esse feitiço que foi jogado sobre o castelo pudesse ser desfeito. Ele tinha o prazo só de um dia. Qual era essa tarefa? Juntar 1000 pérolas espalhadas pela floresta. Mas se ele falhasse, ele viraria pedra. O irmão mais velho tentou, mas falhou. O segundo irmão também tentou, mas não conseguiu. O Simplório disse que não estava à altura da tarefa. Então ele sentou, chorou, mas 5.000 formigas que ele havia salvado, da destruição do formigueiro vieram em seu auxílio e juntaram as pérolas. A segunda tarefa era buscar uma chave, a chave dos aposentos da princesa que estava no fundo de um lago. E os patos que Simplório protegeu mergulharam no lago e trouxeram a chave. A terceira tarefa era escolher entre 3 princesas que pareciam iguais, qual delas era a mais jovem e a mais meiga. E a rainha das abelhas, que Simplório havia salvo, pousou na testa da princesa que o Simplório deveria escolher. Enfim, as 3 tarefas foram realizadas, o feitiço foi quebrado. Todos aqueles que dormiam acordaram, inclusive os 2 irmãos mais velhos, que foram transformados em pedra, também acordaram. E o Simplório casou com a princesa mais nova e herdou o reinado. E explica o psicanalista Bruno Bettelheim que os 2 irmãos mais velhos não integraram a sua personalidade. Eles eram incapazes de respeitar os valores mais altos, eles eram insensíveis, como uma pedra, Então eles quiseram queimar o ninho de abelhas, quiseram destruir o formigueiro, quiseram matar os patos. Ou seja, com isso eles não conseguiram enfrentar as tarefas da realidade, porque eles não integraram os valores mais altos à sua personalidade. O Simplório só conseguiu construir o seu ego ao cumprir essas 3 tarefas com a ajuda dos animais, que representam o id, os instintos. Então, só quando a natureza animal, o id, o instinto, é auxiliada, é reconhecida como importante, é harmonizada com o nosso ego, que é a realidade, assim, o relacionamento com o aqui e agora, e também com o superego, que são os valores morais e culturais, só assim é que a personalidade total foi construída. E depois de conseguir desta forma uma personalidade integrada, id, ego e superego,
é que nós podemos, diz Bruno Bettelheim, realizar coisas que parecem milagres, né? Como esse conto de fada, simbolicamente falando, né? Juntar 1000 pérolas, buscar a chave dos aposentos da princesa no fundo do lago e assim por diante. Então, qual é a lição, né, dessa história? Não podemos subjugar a nossa natureza animal, o nosso id, subjugar ao nosso ego ou superego. E as autoras, né, espirituais, Hermance Dufaux e Joana de Ângeles, também nos ensinam isso, que devemos fazer as pazes com o nosso homem velho, com a nossa mulher velha, ou seja, com as nossas imperfeições morais que estão lá no inconsciente, no id, e fazer as pazes para aceitá-los e então modificá-los. E Simplório, ele tinha muita bondade, né? A bondade é um valor, né? Está lá no superego. Ele, com essa bondade, protegeu os animais, o id, a sua bondade protegeu as formigas, os patos e as abelhas. Ou seja, o seu superego, a sua bondade, protegeu o seu id. Ele aceitou a sua natureza instintiva, animal, e aceitou, acolheu e transformou. Ou seja, integrou os opostos, integrou a sua personalidade. Realizando essas 3 tarefas, ele integrou o id, o ego e o superego, e com isso ele se tornou o dono do seu destino. E é o que diz, né, nesse conto de fada. Ele herdou o reinado, casou com a princesa, ele se transformou num rei. As histórias infantis, elas são muito profundas em sua sabedoria. Se soubermos extrair todos esses ensinamentos, entenderemos melhor a nós mesmos. Amigos queridos, que Jesus nos abençoe sempre.